Bom dia, A paz. dia gelado. Hoje é dia 12 de junho de 2025. Aqui em São Paulo tá úmido, frio, né? Repetitivo essa semana, né? Diz que vai até o final dessa semana, só que essa madrugada bateu 9 graus. Nós estamos agora com 11 para 12 graus. Uma garoinha fina e o céu começando a querer abrir. Esperamos que abra. Vai ser aquele sol de inverno, né? Porque bem ou mal, independente das datas do calendário terreno, né? Nas estações do ano, nós já estamos no inverno, porque o frio já está aqui. Então o calendário que o Papai do Céu controla é mais certo do que esse que ensinaram a gente a seguir. Esse é um tema que a gente vai precisar nos aprofundar, né? E hoje a gente continua no capítulo 3, porém com outro tema dos versículos 14 até o versículo 21, que é o castigo, né? Da desobediência do primeiro casal. Pode começar? Vamos. Então, lá, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, será castigada entre todos os animais. Só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão, vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Né? E aí tem uma referência aqui sobre isso, lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, que diz assim, ó, peraí. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Então, até o final, essa perseguição, né? Atentem para a explicação. Aqueles que obedecem. Exatamente. Então, Então, por essas e outras que Jesus diz, né? Não tem paz enquanto eu não retornar. E aí, a partir aqui do versículo 16. Para a mulher, Deus disse: eu vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido, e ele a dominará. Nem te conto sobre essas dores. Meu Deus do céu. Apesar de que tem muita mulher que consegue, né? E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Então, antes disso, Adão não tinha esse problema, né? E aí tem uma outra referência, lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Aí ele fala assim: terá de trabalhar pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra,
pois dela você foi formado, ou seja, até que ele morra, né? O corpinho, né? Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Então não vai ser tão fácil plantar e colher, né? Terão muitos desafios. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva. Eva em hebraico quer dizer vida, né? E soa parecido com a palavra que quer dizer seres humanos, por ela ser a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Então, lógico, essa Bíblia que nós estamos lendo por pedido é a infantil, tá? É uma Então, linguagem bem acessível. É uma linguagem simples para quem está iniciando, principalmente, tá? Por isso que desde o início da semana que nós retornamos nas gravações, nós estamos explicando. O Pai quer que a palavra chegue o mais pura e simples possível, assim como uma criança, igual Jesus disse. Os céus estarão abertos para quem chega com a inocência de uma criança, como uma criança. Isso. Né? Mas com a inocência de uma criança. As citações que estão aqui podem, claro, ser muito aprofundadas com leituras de Bíblias de outras traduções mais enriquecidas e com estudos, que é o que normalmente nós fazemos nas horas em que nós não estamos em oração aqui. Tá? E o Pai coloca para nós muitos estudos e muitas vezes eles conflitam, mas tem um sentido, porque tudo na terra é permitido. Tem aqui a citação: a terra vai ser amaldiçoada, vai dar erva daninha, espinhos, e vai... Lembra da parábola do semeador? Exato. Começa aqui. Né? E daqui para o final. Eu não vou ficar me aprofundando muito, senão a gente entra em outros temas que vão estar mais para frente. Mas aqui tem muitas respostas simples para perguntas que muitas pessoas fazem, principalmente vão no foco da mulher. Por que eu tenho tanta dor? Herança genética da sua, como é que fala? Predecessora ou não? Antecessora? Antepassada, né? A sua primeira, né? Isso. E o homem é a mesma coisa. Por que eu tenho que trabalhar tanto? Porque tá aí. Então, E eu acho que a essência desse trecho aqui é tudo, absolutamente tudo que nós fazemos tem consequências, né? Para todos os envolvidos. Sim. Então, o Senhor aplicou o homem para a mulher e para a serpente. E para gerações futuras. Todos os envolvidos. Então, é o quanto a gente precisa ser responsável por tudo que nós fazemos. E diferente do que muitas pessoas pensam, o falar também é fazer. Sim. Porque se o Senhor criou todo o universo pela sua palavra, e nós somos feitos à sua imagem e semelhança, a palavra tem muito poder. E o que você fala para as pessoas, para si mesmo, né? As suas atitudes, tudo isso conta a seu favor ou contra você. Tá? Então, acho que independente até, né, do tipo de tradução, o que a gente está tentando trazer aqui é a essência de cada trecho. O que a gente não pode deixar de refletir, meditar e levar para Deus em cada parte, né? O que é crucial, entendeu? E arcar com as consequências disso, né? Ok? É isso, né? Então, não fique se culpando de coisas
que eventualmente nós não sabemos a raiz, porque muitas vezes a gente fica falando aonde eu errei, e muitas vezes o erro vem de outra geração, que a gente carrega num círculo vicioso. Eu né? escutei sobre isso, né? Porque tem uma discussão muito grande no universo cristão sobre maldições hereditárias, elas existem ou não existem, né? Se Jesus morreu por nós e já lavou tudo isso, gente, nós cremos. A partir do momento que você crê em Jesus, entregou sua vida para Ele, você está salvo, independente do que você está fazendo, porque ele lavou nossos pecados passados, presentes e futuros, tá? A questão não é a salvação apenas, mas também o seu caminho de santificação. Na jornada de santificação é onde eu renuncio muitas coisas para ter uma vida de governante agora, deixar de ter uma vida miserável agora, não preciso só esperar Jesus voltar, né? E dentro dessas renúncias está assumir e nos arrepender de coisas que também não são nossas, mas que nós carregamos no sangue. Né? O que está escrito. Se maldição hereditária não existisse, por que a gente está pagando pelo que Adão e Eva fez até hoje? Por que a Bíblia cita até Apocalipse o pecado inicial? Exato. Então, assim, nos arrepender, a gente entender de onde vem a raiz, né? É isso aqui, é a desobediência. Então, olha, aonde eu estou desobedecendo? Aonde eu não estou... Porque, assim, se eu não tenho intimidade com Deus, que é onde eu posso realmente me construir, né? Se eu não escuto, eu não tenho como obedecer. Eu estou às cegas, né? Mas à medida que eu vou conversando com o Senhor, escutando a voz dele, entendendo o que ele quer para minha vida e obedecendo, que é a parte mais difícil, né? Aí as coisas vão andando e eu vou conseguindo contribuir com a obra, que é o quê? Juntar o máximo possível de irmãos, né? Pra gente fazer com que a igreja esteja forte e ele volte o quanto antes. Que ele não vai voltar enquanto a igreja não estiver pronta. Isso é claro. Agora, o quanto a gente está trabalhando para isso? Só estou olhando para minha vida, que já é muita coisa, né? Cuidar da própria vida já é muita coisa. Mas o quanto eu estou derramando isso nos irmãos, o quanto eu estou conectando. Nossa, mas tem 8 bilhões de pessoas no mundo, né? E claro, tem como é que a gente vai converter toda a igreja até ele voltar? Vai demorar mais não sei quantos mil anos, não é verdade? Esse é o raciocínio. Porém, não precisa disso tudo, né? Ele falou, tem lá em Apocalipse também que tem um número certo, né? Que a humanidade clama pelos filhos de Deus, né? Para que esse número seja atingido e a partir, para quem gosta de matemática, né? A partir do momento que esse número é atingido, o resto, o coeficiente viral disso faz o resto do trabalho, tá? O avivamento acontece, ok? Agora sou eu. Então, ter esse tipo de informação que está na Bíblia, sabe, nos leva a não acharmos que é um trabalho infinito, né? E aí eu nem começo. Porque muita gente fala, nossa, vai dar muito trabalho, vai demorar muito tempo, nem faz parte da minha geração. E aí vem aquele pensamento egoísta, ainda que não fizesse parte da sua geração. Por que você não vai fazer isso pelos seus filhos, seus netos, seus bisnetos? Porque você não quebra esse ciclo, né? Esse é o trabalho principal. É ir na raiz de cada um, o arrependimento, a consciência, a clareza, em primeiro lugar, a confissão, porque quando você tem a clareza e a consciência de que, putz, isso aqui era errado, eu estava na ignorância, agora eu sei deste pedaço, então vamos lá e vamos eliminar. Sozinho a gente não faz nada, a gente clama, ora e pede, Pai, me ajuda a curar disto. E aí você faz uma renúncia para aquilo. Me curei daquilo?
vamos dizer que naquele momento sim, mas tem que orar e vigiar, sempre, porque o inimigo, que é a cobra, a serpente, o dragão e tudo relacionado, ele vai continuar procurando o seu calcanhar de Aquiles. A cobra vai continuar picando o calcanhar dos seus descendentes, está escrito. Das mulheres, né? Você vê que cada um tem o seu papel. Mas o homem vai pisar na cabeça da cobra. Não, aqui é a mulher que pisa na cabeça da cobra. Esta esmagará a sua cabeça. O que ficou para o homem é realmente... É a produção. O castigo em relação ao trabalho, né? E aí você vê que no mundo de hoje está tudo misturado. Tudo invertido, né? E o inimigo fez o quê? Inverteu os papéis para quê? Que a cabeça dele não seja esmagada. Então, assumam os seus papéis bíblicos para que o seu mundo e o mundo de todos possa voltar. Não vou dizer voltar porque nada volta, né? Tudo é para frente. Então, alcançar aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Mas foi ótimo você lembrar da questão da sequência até o perdão, né? Porque também, mesmo quem aceitou Jesus, né, como seu único e suficiente Salvador, é importante entender que o perdão está lá pregado na cruz. Mas a gente tem que ir lá pegar. Isso está escrito, né? aqui também. A aliança requer um trabalho das duas partes. Ele já fez a parte dele, ele morreu por nós. Agora, e a nossa parte de ir assim, em direção a falar, a partir do momento que eu aceitei, eu estou na minha casa e o senhor vem morar comigo, né? Ele vai começar a me dar clareza, porque eu estava lá no meu quarto escuro e ele chegou e ele é luz. Ele me deu clareza. Você vai enxergar todos os cantos. Eu começo a ter consciência de tudo que tem para arrumar nesse lugar, né? E muita coisa você não vai querer nem mexer. Você vai pedir para ele, mexe, pai. Me ajuda que eu não consigo. Aí eu tenho que começar a confessar. Nossa, isso aqui tá errado, isso aqui não tá de acordo, isso aqui tá me machucando, né? Isso, uma vez que você confessou, vem um arrependimento sincero, que é diferente de ter remorso. O remorso faz a gente deixar de fazer algo por um período só por vergonha alheia. Tipo, o coleguinha tá me olhando, entendeu? Mas depois entra no automático de novo. Agora, o arrependimento sincero, não. Ele reverte, né? Dá um 360 e depende de atitude, né? Por exemplo, Zaqueu, quando ele aceitou Jesus entrar na casa dele, né, e se converteu, ele falou, eu vou pagar todas as pessoas que eu roubei. Sim, e não só, mas ressarcir a mais daquilo que eu fiz de errado. Então não é só falar, nossa, que bom que o senhor está aqui na minha vida, agora eu não vou errar mais. Não, e o que ficou para trás? São as consequências. Entendeu? Né? Então a gente tem que ter consciência de que todos os atos que nós fazemos, mesmo na ignorância, têm consequências. E eu tenho que reparar. E muitas porque Deus vezes é justo. E não é só a nossa estrada, peraí, e o que os meus antepassados também fizeram? Vamos reparando, entendeu? Mas meu Deus, são quantas situações que aconteceram, né? A gente deixa tudo isso na mão dele com consciência. Isso. Porque entendeu? a gente não vai conseguir resolver. Exato, e ele é nosso advogado. E outra coisa, você é responsável por todos aqueles que você influenciou erradamente, mesmo na ignorância. Né? Nossa, mas como assim? A escolha foi da outra pessoa de errar. Sim, mas ela olhou para você e você é influenciador, mesmo que não queira, porque muita gente olha para você ou olha para cada uma das pessoas e diz, puxa, gostaria de ter a vida que ele tem, de ter as coisas que ele tem, e você vira uma pedra de tropeço, se não tiver responsabilidade. Isso está escrito também na Bíblia. E ter com o pai para acertar essas questões, né?
ser apresentado no tribunal para que o mundo espiritual, o inimigo, pare de interferir na sua vida por conta das brechas que tem que ser resolvidas, não é assim bagunçado, não é a hora que você quer. Não. Por isso que é importante conhecer o calendário bíblico, né? Por isso que no começo eu falei, depois a gente vai entrar nisso, porque é um assunto extenso. Não vou dar detalhes aqui, mas tem assim, estações, dias corretos para essas questões, e que a gente também não precisa ficar queimando os neurônios de que, meu Deus, mas eu não vou saber o que fazer. O Jesus é teu advogado, meu caro. Ele sabe o que fazer. Você só precisa estar lá presente, se apresentando no momento certo, senão você é julgado à revelia. Não é assim que funciona aqui? Gente, o mundo espiritual é legal. Valeria a pena fazer direito só por isso. Entendeu? Mas, enfim, já fomos bem além. Você vê? Um trechinho de nada já dá pano pra manga, né? Então é isso, gente. Reflitam em cada pedaço. O Espírito Santo vai tocar cada um com palavras e frases-chave para aquilo que a gente precisa no momento que nós estamos vivendo e passando. E relembrando, sábado vamos estar com o Meet para um grupo de meninas e meninos, né? Para a gente discutir e aprofundar alguns assuntos que podem ser trazidos, pertinentes ou entendimentos para que a gente possa congregar. E hoje eu já vou colocar nas mídias o convitinho, tá? Para ficar mais claro em relação aos horários, principalmente. Ok? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Que Jesus derrame as suas bênçãos e que o Espírito Santo esteja nos protegendo. Até amanhã.